o resultado do exercício proposto, tá? Já mandei o código aí para vocês, tá bom? Para vocês conferirem. Fala, Léo. Para vocês conferirem, tá? Ô, Wellington, Renan, tá aqui, tá? Então, vamos para o próximo capítulo do nosso curso, né? Programação funcional e expressões lambda. Beleza? Esse também é um tópico que eu acho muito importante, gosto também, inclusive. Eu trabalhei muito com programação funcional, tá? Em mestrado e no meu doutorado também, tá? Eu usei a linguagem Haskell, tá? Isso foi lá, bom, não importa, mas no doutorado foi nesse século, tá? E o mestrado também. E assim, eu achei muito fascinante esse assunto, tá? Quando a linguagem tem um suporte à programação funcional, ela fica uma linguagem muito mais expressiva, tá? Muito mais elegante, inclusive. A partir da versão 8 do Java é que foram introduzidas as expressões lambda, tá? E os recursos de programação funcional, tá? Isso foi um marco importantíssimo na plataforma Java. E foi um grande desafio porque conseguiram, né, implementar a programação funcional na linguagem Java sem perder a retrocompatibilidade com as versões anteriores à versão 8 do Java. Então foi um avanço excepcional da Oracle, tá, para essa plataforma. Foi muito bacana, muito positivo. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai discutir os fundamentos e vamos ver a parte de programação funcional de forma bastante prática, como vocês já se habituaram comigo, né? Nós já vamos começar com parte prática, nos divertindo um pouco com a interface funcional comparator, tá? E aí em seguida nós vamos explorar a teoria e vamos ver os principais recursos da plataforma Java em relação à programação funcional. Como não podia deixar de ser, né? Nós vamos ter também exercícios para praticar nesse caso aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, para a gente começar nosso capítulo aqui, nossa parte de programação funcional e expressões lambda, vamos começar aqui primeiro fazendo uma experiência com o comparator, tá? Que é uma interface funcional do, do Java a partir da versão 8. Tá? Você vai ver que é muito legal. Tá? Olha só. Vamos pensar. Ah, deixa eu compartilhar esse material aqui com vocês também, pô. Deixa eu compartilhar só um instantinho. Deixa eu compartilhar. Aí vocês vão acompanhando, tal, bacaninha. Só um instantinho, por favor. Vou aproveitar e compartilhar o material aqui com vocês. Fine. 4, certo? Aqui. Programação funcional, expressões lambda, prof. eu. Vou mandar o link para vocês baixarem, tá? Material de apoio, já de velho conhecido. Só por favor confirmem se veio tudo certinho, tá bom? Bom, suponham que eu tenho uma classe product com os atributos nome e preço. Nós podemos implementar a comparação de produtos
por meio da implementação da interface comparable. Isso aqui a gente já viu, né? Logo aqui atrás, né? Lá, no passado aqui, né? Nas partes anteriores do nosso curso. Por exemplo, eu tenho aqui um projeto, né? Eu posso ter o nosso programa que ele instancia uma lista de produtos, né? Beleza? Então, aqui, ó. Vamos abrir esse. Vamos ver se ele tem aqui já pra gente. É isso aí. Então, deixa eu já pegar aqui, ó. Vou abrir um novo projeto, tá? Projeto. Como que eu posso chamar aqui? Deixa eu fechar esses genéricos. Vamos atrapalhar a gente. Então, programação funcional. Projeto funcional. Tá? Beleza. Vou pegar esse careta aqui, ó. Pegar os dois pacotes. Já de cara. E vou copiar, vou cloná-los para cá, tá legal? Beleza? Já vou fechar aqui para não confundir. Estamos só com esse aberto, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou com esse programinha aqui aberto, já funcionando, tá? Só que aqui eu vou criar uma lista, tá? Uma lista de produtos. Legal? Vou chamá-lo de lista. De list. Legal? E vou criar aqui um new array list. Esse carinha aqui. Beleza? E eu vou aqui, olha, eu vou adicionar na minha lista, né? Esses produtos aqui, ó. List, beleza? List, como a gente está habituado a fazer, né? Beleza? E eu vou ordenar a minha lista eu vou usar o collections.sort, tá? Deixa eu dar um Ctrl Shift O para cortar list, beleza? Collections, né? Collections.sort, Ctrl Shift O, bonitinho. Esse collections.sort ele precisa que o tipo da minha lista, que no caso daqui é product, ele seja uma implementação de comparable, né? Tá? Aqui já não é mais um conjunto, né? Uma lista. Então, se você olhar aqui na nossa classe product, que já em tese está pronta aqui, ó, eu fiz aqui a classe product e ela implementa a interface comparable product. Essa classe product, então, ela vai ter o nome e preço aqui normal, o construtor, os gets e sets. Deixa eu ver aqui, tem o toString também. E no final vai ter a implementação do compareTo. E aqui você vai definir a lógica de comparação que você quer por seu produto. No caso aqui, a gente definiu aqui que a comparação de produto com outro produto, P, né? Vou colocar aqui, ó, produto P, tá? Que é o nome desse produto, to uppercase, né? Para converter todas as letras para maiúsculo, né? E aí eu vou comparar com o nome do outro produto convertido para maiúsculo também.
Então, dessa forma, eu faço uma comparação por nome, ignorando maiúsculos e minúsculos. Vamos ver se ele funciona, né? Vamos lá. Vamos rodar o nosso programa. E está aqui o resultado, né? Ele listou os produtos ordenados por nome em ordem alfabética, né? Perfeito. Então a gente já aprendeu já isso aqui lá atrás, né? Então, porém, a gente tem um problema aqui, né? Olha só. Entretanto, aqui, dessa forma, nossa classe não fica fechada para alterações, né? Como assim? Se o critério de comparação mudar, precisaremos alterar a classe project, né? E é isso mesmo, né? Como nós guardamos a lógica de alteração dentro aqui da classe product, se o critério de comparação mudar, né, eu vou ter que abrir a minha classe product, né, e mudar a implementação desse método, né? Isso, em termos de manutenção, não é desejável, né? O ideal é eu ter critérios de comparação que sejam independentes da classe product, de modo que eu não precise abrir e alterar a minha classe product toda vez que mudar o critério de comparação. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar agora não o collections.sort, mas nós vamos usar o default method sort da interface list, tá? É isso mesmo, tá? Dentro da interface list existe lá um default method chamado sort. E esse método sort recebe um comparator como argumento, né? Olha só que bacana. Daqui a pouquinho a gente vai entender esse comparator na prática, tá? Vamos lá, né? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no nosso produto, eu vou retirar a implementação do comparable, tá? Aqui, bonitão, beleza. E eu vou retirar então aqui o compare to da minha classe, tá? Vou arrancar esse cara aqui. Agora ela tem só os gets e sets normais, né? E o toString e o hashcode equals. Beleza. Você pode ver, inclusive, que já deu um erro aqui, ó. Ele tem que falar, ele já está falando aqui, ó, que já tem que ser o comparable para você usar o collections.sort, né? Só que agora, gente, eu não vou usar mais o collections.sort. Eu vou usar aqui list.sort e aí eu vou ter que passar como parâmetro, tá? Eu vou passar aqui, ó, um comparator, tá? E o que é esse comparator? Vamos lá, né? Comparator, gente, o comparator é uma interface, né? Vamos abrir aqui a documentação. Peguei o link aqui, cliquei, tá? Vamos ver aqui no navegador a documentação, tá? Tá aqui, né? Comparator T, ele é uma interface. E ele é uma interface funcional. Olha só. Interface funcional. O que é uma interface funcional? A gente vai começar a ver isso agora, né? Mas daqui a pouquinho, até amanhã, a gente vai ver melhor isso aqui. Mas a interface funcional, ela é uma interface que tem apenas um método abstrato. Ela pode ter métodos default e métodos estáticos.
Se você olhar aqui na documentação, ela tem vários métodos estáticos, tá? Aqui, ó, tem alguns métodos default, tá? Mas o método mesmo que você precisa implementar é esse aqui, ó. Esse aqui. Compare, tá? Esse aqui, perdão, que recebe dois objetos do tipo T para serem comparados. E esse método vai retornar um string, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma classe que vai implementar essa interface, tá? Vamos lá? Vamos fazer essa brincadeirinha aqui. Vamos vir aqui, ó, aqui no application mesmo, tá? Para a gente não nos alongarmos muito, tá? Aqui no application, vou criar uma nova classe dentro do pacote application. Vamos chamar aqui, olha, de myComparator Tabajara. Comparator. Tá? Belezinha. Aqui, myComparator. E aí, eu vou dizer que ela herda, né? Que ela implementa a interface comparator. Né? No caso, será do tipo product. Tá? Vou dar o Ctrl Shift O para importar aqui, ó. Beleza? Importou o comparator, que é do Java útil, confere aí, tá? E o meu product. Muito bom, né? Agora ele está dando um erro aqui, ó, falando que a gente tem que implementar essa interface, né? Então, vamos aceitar aqui a correção automática, tá? E adicionar os métodos não implementados, né? Saca só. Beleza, né? É apenas um único método. No caso, é o método compare. Ele vai receber dois produtos e eu tenho que implementar a comparação desses dois produtos. Eu vou colocar aqui o nome dos argumentos, tá? Vou chamá-los aqui de P1 e de P2. Beleza? Opa! Para serem produtos, né? Para ficar com a letra P certinho, né? Beleza, gente. Agora eu preciso falar o que é comparar um produto com outro, retornando o inteiro, né? Aqui, gente, o princípio é bem parecido com o comparable, tá? É um número inteiro que tem que ser positivo caso o primeiro seja maior que o segundo, né? Esse número tem que ser zero se os dois forem iguais, ou tem que ser negativo se o primeiro for menor que o segundo. Então ele funciona igualzinho ao compare to, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte: para comparar um produto P1 com outro produto P2, eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar P1.getName ponto to uppercase, esse carinha aqui, ponto compare to compare to, né? E aqui dentro ponto p2.getName ponto to uppercase, né? Belezinha? Então eu estou comparando os produtos por nome, independente de letras maiúsculas ou minúsculas. Beleza, né? Então eu criei uma classe myComparator, né? Implementando a interface comparator. Se eu vier aqui no meu programa principal, agora, né? Eu
e colocar aqui dentro do sort uma instância da minha classe, né, vai funcionar. Olha só que interessante. Vou colocar assim, ó, new myComparator, né, construtor. Belezinha. Estou chamando o sort, passando o objeto myComparator. Beleza. Né? Vou dar um Ctrl Shift O para atualizar os imports. Em tese, vou salvar. Em tese, tudo certo. Vou rodar novamente e vamos ver se vai funcionar. Rodou certinho. Está imprimindo os produtos ordenados por nome. Então, isso aqui, gente, funciona perfeitamente também, desde que você implemente a interface comparator com o tipo que você quiser. Muito bom. Só que é o seguinte, essa forma aqui que nós fizemos é apenas uma das maneiras possíveis, tá? Existem várias formas de você definir um comparator aqui no método sort, tá? Eu vou fazer de uma outra forma também, tá? Saca só, eu vou ignorar essa classe myComparator aqui e eu vou declarar um comparator aqui no meu programa principal utilizando uma sintaxe de classe anônima. Olha só que bacana. Eu vou apagar esse cara aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto nele. E vamos lá. Eu vou declarar aqui uma variável do tipo comparator, tá? Product. Olha só que interessante. Vou chamar essa variável de comp. E eu vou iniciar essa variável com new comparator do tipo product, tá? Abre e fecha aqui e abre e fecha chaves. Dessa forma aqui, eu vou poder fazer a implementação de uma classe anônima entre essas chaves. Olha só que interessante. Deixa eu dar o Ctrl Shift O para fazer a importação. Bacaninha. Ele está dando vermelho aqui dizendo que eu tenho que implementar o método compare, né? Então eu vou clicar aqui na autocorreção, tá? Olha lá. Né? Apertei. Beleza. Olha que legal. Ele já deu aqui para mim um override para eu implementar o método. Né? Então, vamos lá. Vamos implementar aqui a comparação de dois produtos. Vou chamar aqui, né? Obviamente eu vou alterar aqui, gosto, né? Eu vou chamar de P1, vou chamar esse argumento de outro argumento de P2, tá? E aí, para implementar essa comparação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra classe ali, né? Vou fazer p1.getName .toUppercase .compareTo, né? Comparado a p2.getName .toUppercase. Fechou. Pronto. Então agora, olha só que interessante. Eu fiz uma variável comp, né? Aqui, ó, que vai ser um objeto do tipo comparator product. E para definir esse objeto, eu criei uma classe anônima, tá? Aqui dentro do programa principal.
eu não vou precisar mais ter uma classe separada implementando a interface para depois eu chamar ela aqui. Eu posso fazer assim também. Tá? Então, vamos lá. Como que eu vou chamar o meu sort agora? Eu vou chamá-lo com o comparator que eu criei aqui, que é essa variável comp, né? Esse objeto comp. Então, vamos lá, né? Vamos colocar o comp aqui e vai ter que funcionar. Né? Vamos salvar e vamos rodar novamente. Vamos lá, aqui. Aí, né? Imprimiu ordenado. Então, está funcionando. Beleza. Só que agora é o seguinte. Essa declaração aqui de classe, né? Ela é muito verbosa, né? Ela é muito grande, né? Ela é desajeitada, de fato, para estar aqui. Para deixar isso aqui muito mais enxuto, eu vou começar agora a usar as expressões lambda. Olha só como que fica, que interessante. Eu vou trocar toda essa declaração aqui, ó, tá? Por uma expressão lambda, tá? Que é uma função anônima, tá? Aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou declarar dessa maneira aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Trazer esse cara aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Para dar uma comparada, comparar o comparator, né? Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou fazer assim, ó. P1 e P2 levando a uma implementação de função que vai vir aqui. Nessa implementação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse return aqui de baixo. Ó. Eu vou pegar esse cara aqui e boa, colocar e jogar para cá. Então, agora sim, posso apagar esse cara aqui, beleza pura. Olha só. E vou chamar normalmente o meu sort passando a variável comp, né? O objeto comp que está aqui. Olha só que interessante. Vou salvar, vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó. Perfeito, funcionou. O que eu fiz aqui, gente boa? Aqui eu estou definindo uma função anônima. A função anônima, ela tem essa sintaxe aqui, ó. Você coloca do lado esquerdo os parâmetros de entrada, tá? E depois você coloca o traço maior, que é a seta, e na frente você vai colocar a implementação da função. Essa sintaxe aqui, a gente chama também ela de arrow function, né? A gente usa muito, por exemplo, em Angular. O Alex que assistiu às minhas aulas aí, né, de full stack aí com Angular deve lembrar. Então, arrow de flecha. Então, arrow function, tá? Angular usa também. Porque esse símbolo aqui, ó, parece de fato uma flecha. Então, é chamado também de arrow function, tá? O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando que esse meu comp, ele vai ser uma função que vai receber, esse comp é uma função que recebe dois parâmetros, P1 e P2, e a implementação da função vai ser isso aqui que tiver entre chaves. Olha só que interessante. Outra coisa bacana que tem aqui, gente, é que o compilador ele faz uma inferência de tipos, tá? O Angular também. Ele dispensa a necessidade de você colocar aqui, ó,
product, tá? Ele dispensa product P1 e product P2. Ele dispensa isso aqui. Isso aqui passa a ser opcional. Eu posso simplesmente colocar P1 e P2, que o compilador já vai fazer a inferência de tipos, a análise, né? E faz a inferência de tipos aqui. Inclusive, ele me permite até autocompletar aqui, ó, tá? No get name, né? Tá? Get price, que são as propriedades do produto, ó. Que legal, né? Então, isso aqui é bastante legal também, tá? Então, isso aqui está funcionando. Muito bom. Agora, vamos melhorar mais ainda a nossa sintaxe, tá legal? Saca só. Como essa implementação de função, ela tem apenas uma linha, né? Eu posso dispensar as chaves. E no caso aqui do return, eu posso dispensar o return também. Então, vou apagar aqui as chaves, o return, vou deixar só essa expressão aqui do lado direito e ao final já acabou, tá? Eu posso inclusive, tá? Posso apagar os fecha-chaves aqui também, já apaguei. Agora só, eu tenho essa versão da nossa função. Olha só que interessante, né? Ficou aqui, ó, comparator product comp recebendo quem? Uma função de 2 argumentos de entrada do tipo product que retorna um p1.getName to uppercase comparado com p2 getName to uppercase. Então, em uma única linha, eu defini agora o meu comparator Tabajara. Interessante, né? Em vez de definir uma classe, ou então construir um método verboso. Se eu rodar o programa desse jeito, ele também vai funcionar, tá? Salvar aqui, rodando, olha lá. Bonitão. Funcionou perfeitamente. Maravilha, né? E agora, gente, para finalizar o nosso programa, eu vou fazer ainda mais uma coisa para resumir ainda mais o nosso código. Ao invés de declarar o comparator aqui e depois chamar o comparator aqui, eu vou pegar toda essa expressão lambda que está aqui, ó, tá? E colocá-la diretamente como argumento aqui do nosso sort. Olha só que maluco isso aqui. Eu vou copiar ela aqui e vou jogá-la aqui, desse jeitão aqui, ó. Aí eu vou simplesmente apagar esse comparator aqui, gente. Olha só, agora tá só desse jeitão aqui, ó. Eu estou chamando list.sort e como argumento do meu sort, eu coloquei uma expressão lambda, que é uma função anônima, que eu posso, inclusive, defini-la de uma forma bem concisa, bem resumida. Olha que legal. Vamos salvar aqui e rodar. Vamos lá. Olha lá. Está funcionando normalmente, né? Então, isso aqui é um comparator, né, definido na sintaxe de expressão lambda. Fica muito legal, né? Fica muito limpo, né? Então, até o momento, né, nós vimos a implementação de um comparator como sendo um objeto de classe separada, depois como objeto de classe anônima, né? Depois como objeto de expressão lambda com chaves, na sequência a expressão lambda sem chaves e ao final
uma expressão lambda direto no argumento, né, da função, né? Eu vou comparar o código, vou compartilhar o código, né, dessa parte aqui com vocês, tá bom? Vou salvar, vou fechar tudo aqui, vou dar aqui, ó, um export, archive file, select all, finish, overwrite, estranhamente aqui, mas enfim, vamos ver se ele está aqui. Sim. Criar um novo aqui, ó. Export. Chamar aqui, ó, set, chamar de funcional. Beleza. Agora sim. Vou adicionar aqui. Funcional, belezinha. Tá aqui esse código. Foi aí para vocês, tá bom? Muito bem. Então, agora nós vamos cobrir alguns conceitos, alguma teoria básica, tá? De programação funcional e cálculo lambda, tá? Vamos lá. Primeiro, gente, é importante a gente lembrar que a programação ela tem alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, eu tenho o paradigma imperativo, né, procedural, né, o orientado aos objetos, funcional, o paradigma lógico, e tem também, a gente tem linguagens multiparadigma, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, de linguagens de cada paradigma, tá? No caso aqui de orientado a objetos, eu coloquei o Java antes da versão 8 e o C Sharp antes da versão 3. A partir da versão 8 do Java e da versão 3 do C Sharp, elas já podem ser consideradas multiparadigma, porque elas já contemplam tanto o paradigma orientado a objetos quanto o funcional. Beleza, né? Mas vamos lá. Paradigma funcional, né? O que é esse cara aqui dentro do assunto de programação? Desculpe pelo corte aqui, mas dá para ler tranquilamente. A programação funcional ela é baseada num formalismo matemático chamado cálculo lambda, que foi criado pelo Church em 1930. Tá? Não foi Winston Church, tá? Beleza? Aqui eu coloquei, tem um quadro, tá? De algumas características de como é a programação imperativa, tá? E em comparação com a programação funcional, né? Coloquei um asterisco nesse item e nesse do meio aqui, tá? Porque esses são assuntos que a gente vai entender, né, mais profundamente logo adiante, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, como se descreve algo a ser computado? Na programação imperativa, você descreve isso com comandos, né? Você explica como fazer alguma coisa para o computador. São os algoritmos aqui. Então você dá comandos. Por isso que se chama imperativa, né? Você está dando comandos para o computador executar. Já na programação funcional, né, você descreve por expressões, tá? São linguagens
declarativas. Você fala o que deve ser feito. E aí a linguagem vai traduzir isso e para depois a execução no computador. Bom, próximo item. Funções possuem transparência referencial, né? Ou seja, ausência de efeitos colaterais. Na programação imperativa, isso é fraco, isso na programação funcional, isso é forte. Bom, mas o que é isso de transparência referencial? O que é isso de efeitos colaterais, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, de o que não é a transparência referencial, né? O significado de transparência referencial de uma função é quando o resultado da função for sempre o mesmo para os mesmos dados de entrada. Os benefícios disso são simplicidade e previsibilidade, né? Se uma função ela sempre produz o mesmo resultado para os mesmos dados de entrada, você consegue prever o que a função vai fazer de fato. Se a função ela acessa dados externos à função, você já não tem esse controle. Fica muito mais complicado o seu programa, né? E complicado também de dar manutenção, né? Vamos pegar esse código aqui, tá? Para vocês entenderem direitinho, tá? Vou pegar esse careta aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Vamos lá para o nosso Eclipse, né? O STS, e vamos jogar aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. Aqui, ó. Ctrl Shift F para organizar. Ctrl Shift O, tá? Trouxe as bibliotecas que a gente precisa. Muito bem, né? Esse programa aqui, ó, esse programeta aqui, olha só como ele é. Aqui eu tenho a classe Program, né? E ela tem um atributo estático chamado Global Value. Valor global, tá? Beleza? Valendo 3. E aí eu tenho o programeta aqui, né, que vou criar um vetor com valores inteiros, né? E vou iniciá-lo com os valores 3, 4 e 5. Depois eu vou chamar a função change odd values. Mude os valores ímpares, tá? Passando o nosso vetor como argumento, tá? Depois eu vou mandar para a tela esse vetor. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos salvar aqui, vou rodar a aplicação aqui. Olha lá. Ele imprimiu aqui para a gente 6, 4 e 8. Por que ele imprimiu 6, 4 e 8, gente? Saca só. O meu vetor original era 3, 4 e 5, concordam? E a função change odd values, né, ela pega o vetor, vai percorrer o vetor e vai testar. Se esse vetor na posição i, mod 2, for diferente de 0, eu vou acrescentar nesse elemento o global value, né? Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou testando aqui no if se o número é ímpar, porque o resto da divisão por 2 é diferente de 0, significa que o número é ímpar. Que bom, né? Se ele for ímpar, eu vou acrescentar nesse valor o global value, né? Então, aqui, por exemplo, eu tinha 3, 4 e 5. Os números ímpares são 3 e 5. Então, aqui, quando for ímpar, eu vou acrescentar esse valor aqui de cima, aqui, que é 3. Então, aqui no caso, foram 6
né? 3 mais 3. O 4 ficou 4 mesmo, porque é um número par, não é ímpar. Né? E o 5 ficou 8, por quê? São 5 mais 3. Né? Então, gente, essa função aqui, ó, do jeito que ela está acrescentando 3 unidades a todos os elementos ímpares do vetor. É isso que ela está fazendo. Só que essa função aqui, ela não vai ter o mesmo comportamento se o valor da variável global fosse outro. Por exemplo, se for 10 aqui, o valor dessa variável, tá? E eu rodar de novo o programa, olha só o que acontece. Deu aqui outra resposta, outro comportamento. Então, gente, o comportamento dessa função aqui não depende exclusivamente do que está na própria função. Né? Ele depende de um valor externo. Por isso que essa função aqui, ela não tem transparência referencial. Esse tipo de função aqui, ele é mais difícil de entender, né, dentro do programa do que uma função que dependesse exclusivamente dos valores que estão controlados por ela. Por quê? Porque aí simplesmente olhando para a chamada eu já saberia o que deveria ser feito. Nesse caso aqui eu não sei. Depende dessa outra variável, né, que não faz parte da função, do método. Então, a transparência referencial é isso. É quando o resultado da função depende exclusivamente dos valores de entrada. Tá? E aí você sempre vai ter o mesmo resultado dos mesmos valores de entrada. Tá? Na programação funcional, a transparência referencial ela é muito forte, tá? Ela é um aspecto muito forte e marcante. Na programação imperativa, você não tem isso. É claro que um programador experiente, ele pode programar em linguagens imperativas, observando a transparência referencial, né? Mas aí vai depender muito mais da habilidade do desenvolvedor, né, do que da linguagem em si. Beleza, gente. Próximo item aqui, objetos imutáveis. Na programação imperativa, os objetos são mutáveis, de fato. Eu posso alterar um vetor, eu posso alterar alguma variável. Já na programação funcional, é comum que os objetos sejam imutáveis. Né? Qual é a vantagem disso, gente? Quando um objeto é imutável, o programa fica mais simples. Aquela variável, ela vale um valor e eu sei que aquele valor não vai mudar de fato. Então, fica também muito mais simples de entender e dar manutenção no programa. Além disso, objetos imutáveis, eles são thread safe, né? Ou seja, eles são mais fáceis de você trabalhar com concorrência. Beleza? Próximo item aqui. Funções são objetos de primeira ordem ou de primeira classe. Na programação imperativa, você não tem isso. Na programação funcional, você tem. Como assim? O que é um objeto de primeira ordem ou primeira classe? Vamos lá, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, é mais ou menos o programa
da outra parte, onde a gente tinha a ordenação de lista de produtos, tá? Eu vou copiar esse código para cá, tá? Vou pegar tudo aqui, tá? Perfeitamente. Vou jogar ali, tá? Tranquilo. Tranquilo aqui. Ctrl Shift F, Ctrl Shift O. Beleza. Beleza. Então aqui, gente, é um programinha que ele ordena uma lista de produtos, tá? Importei o Java Utilist, tá, beleza. E aí, gente, olha só que interessante. Eu vou criar uma função. Isso aqui não vai precisar, né? Vai. Legal? Eu vou criar uma função auxiliar. Eu estou aqui com o Compare Products, que é para comparar dois produtos, tá? Ela vai comparar os produtos por preço, tá? Poderia ser por nome também, tá? Copiei aqui essa função e joguei para cá, tá legal? Antes do main, beleza? É uma função que recebe dois produtos e ela retorna a comparação de preços desses produtos, né? Então, gente, olha só. Aqui na chamada do método sort, que ordena a lista, eu posso passar a referência para a função compareProducts. Aqui, olha só que legal. Eu coloquei aqui o nome da classe, dois pontos, é a sintaxe do Java, né? compareProducts. E o nome da função aqui em cima. Então, a linguagem aceita isso aqui, gente. Olha só que legal. Vamos rodar para a gente ver? Vamos lá. Beleza, ó. Aqui. Listou os produtos aqui, ordenados por preço agora. Olha só que legal. Tá? Do menor para o maior. Então, gente, na programação funcional, eu posso passar uma função como argumento de outra função, tá? Isso que significa eu falar que uma função ela é um objeto de primeira classe ou de primeira ordem. É que ele pode ser passado como argumento para outras funções e ele pode ainda ser retornado por uma outra função. Na programação funcional, isso aqui é comum, trivial, né? Por isso que eu coloquei aqui no nosso quadro aqui, ó, que na programação funcional você tem as funções como de primeira ordem, tá? Enquanto na programação imperativa, não. Beleza. Próximo item, expressividade, né? Código conciso, né? Na programação imperativa, essa característica é baixa, né? Muitas vezes, né, o código que você escreve ele é verboso e ocupa muito espaço. Na programação funcional, essa característica é alta. O código que você escreve ele costuma ser conciso, tá? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar aqui, ó, tem no material de apoio, tem um exemplo aqui, ó, básico aqui, tá? De um algoritmo que realiza a soma dos elementos de uma lista. Eu pego uma variável soma, inicio ela com 0, aí eu faço um for da minha lista, acumulando a soma, somando os elementos da lista. Beleza. Se fosse numa programação funcional, eu poderia resolver
tudo isso apenas com uma linha, chamando as funções de primeira classe que fazem isso para a gente. Então fica muito mais resumido, né? Fica muito mais interessante. Beleza? E por último aqui a gente tem a tipagem dinâmica e inferência de tipos. Né? Na programação imperativa isso é raro, né? E na funcional isso é bastante comum. Lembra que na outra aula a gente fez uma expressão lambda usando o comparator? Né? Aqui, ó. A gente fez aqui, na verdade, né? Deixa eu olhar aqui o código-fonte. Aqui o código que eu acabei de compartilhar com vocês. Aqui. Beleza? Código que eu acabei de compartilhar com vocês. Aqui, ó, gente. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Então, aqui, ó, na hora de fazer a expressão lambda, eu não precisei declarar aqui essa variável P1 e P2, né? Elas são do tipo product, né? Aqui, o próprio compilador fez a inferência de tipos, tá? Ele deduziu que os tipos dessas variáveis aqui são product, né? Então, é isso aqui que a gente chama de inferência de tipos. Muito bom. Então, para terminar aqui a nossa aula teórica aqui, né, o que são expressões lambda? Né? Em programação funcional, expressão lambda corresponde a uma função anônima de primeira classe. Ou seja, é uma função que não for declarada, ela não tem nome, né? E ela é de primeira classe. Ela pode ser passada como argumento para outras funções. Por exemplo, aqui. Né? Então, é esse exemplo aqui que a gente viu. Né? Eu chamei o list.sort, né? E dentro do parênteses aqui, eu já escrevi uma expressão lambda como argumento, como parâmetro da função sort. Essa expressão lambda, ela representa uma função que não tem nome, anônima. Ela simplesmente define os parâmetros e depois define aqui os parâmetros e depois, né, o que a função retorna. Então, isso daqui é que vai ser uma expressão lambda para a gente. Faz função anônima de primeira classe. Beleza, né? Então, é isso aqui. Tá? Tem um resumão aqui para vocês verem, tá? Tá no material de apoio, tá? E assim, por favor, não confundam cálculo lambda, que é o formalismo matemático, que é a base, né, da programação funcional, com a expressão lambda, que é a função anônima de primeira classe, tá? Na programação, beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, vamos falar agora
Vamos falar sobre interface funcional, tá? O que são? Vamos lá, né? Uma interface funcional é uma interface que possui um único método abstrato, tá? E as suas implementações serão tratadas como expressões lambda, né? É justamente aquilo que nós fizemos, né, na primeira aula do capítulo, né, com a interface comparator. Tá? Ela é uma interface funcional, ela possui apenas um método. O que nós fizemos? Nós criamos uma classe que implementa essa interface, tá? E aí a gente implementou um método da interface. E aí depois nós pudemos passar o objeto dessa classe como argumento da função sort. Esse objeto depois ele foi substituído por uma expressão lambda, mas internamente na linguagem Java eles são equivalentes. Então, o que é importante a gente entender aqui é que na linguagem Java, a interface funcional ela tem um mapeamento direto com a expressão lambda. No fundo, a expressão lambda ela vai ser tratada como uma interface. No caso, uma interface funcional, né? É a que tem apenas um único método abstrato. Isso daqui é bem legal. Isso aqui mantém o mapeamento entre a orientação a objetos com interface, né, e a programação funcional. Em linguagem funcional pura, isso aqui não existe, tá? Existe só a expressão lambda e as funções, e boa. Tá? Agora, como o Java é uma linguagem que veio da orientação a objetos, ele mantém essa equivalência dessa forma. Isso aqui é muito importante para aplicações legado, né? Tá? Bom, beleza, né? Existem também já no Java várias interfaces funcionais, tá? Aqui na documentação da Oracle, tá? E vale a pena dar uma olhada, tá? E aqui eu vou citar aqui apenas algumas, tá? E na sequência a gente vai ver na prática, tá? Entre hoje e amanhã. A primeira delas é o predicate, tá? Que é aquele predicado que a gente usa em algumas funções de coleções, tá? Então, agora, nesse capítulo, a gente vai entender direitinho o que está por trás do predicate, tá? Muito bom. Outras interfaces são function e a consumer, né? A consumer ela tem uma característica especial que, ao contrário das outras interfaces funcionais, no caso do consumer, é esperado que ele possa gerar efeitos colaterais. Por quê? Porque o método abstrato da interface consumer ele é um método void. Ele simplesmente faz uma ação. E essa ação pode ser qualquer coisa, de fato. Pode ser mandar para a tela, né? Imprimir para a tela. Pode ser alterar o valor de alguma coisa que está fora da função. Então, é mais esperado que nesse caso aqui ela cause efeitos colaterais. Mas é uma exceção, tá? Não é a regra. Mais adiante, né, a gente vai ver isso na prática e no detalhe, tá? E vai ficar muito mais claro, tá?
Estou só adiantando um pouquinho aqui, dando um pouquinho de spoiler, só para ter uma ideia geral, tá bom? Então, vamos em frente. Resumindo, sempre que a gente for mexer com expressões lambda, no fundo a gente vai estar mexendo com uma interface funcional. Isso aqui é bastante legal de compreender, tá? Na sequência vai ficando mais claro ainda, tá bom? Vamos lá. Predicate. Vamos começar fazendo uma brincadeira com a interface funcional predicate, tá? Vamos fazer um exemplo usando a função removeIf, tá? Vamos lá. O que é essa interface funcional predicate? Ela é uma interface, que bom, ela é uma interface generics parametrizada com tipo T, né? E ela contém apenas um método abstrato chamado teste. Esse método teste vai receber o objeto do tipo T e retornar um booleano, que é verdadeiro ou falso, que bom também. Se você pegar o link da documentação da Oracle, tá, e acessar, deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui. Você vai ver aqui, ó, da interface predicate, tá? Ela é uma interface funcional e ela tem aqui vários métodos, né? Alguns métodos são default, um método estático, mas ela tem apenas um método abstrato, que é o teste, né? É esse carinha que nós vamos ter que implementar aqui, tá? Vamos lá, né? Vamos divertir aqui um pouco, né? Eu tenho aqui esse programinha de teste, né? Um problema de teste aqui para a gente fazer essa brincadeira nossa aqui, ó. Vamos lá. Fazer um programa que, a partir de uma lista de produtos, remova da lista somente aqueles cujo preço mínimo seja 100. Então aqui, por exemplo, né, eu vou criar uma lista, vou acrescentar esses 4 produtos aqui, beleza? E eu vou remover da lista quem tem o preço de 100 em diante, né? Então vai ter que ficar na lista somente o mouse e o HD case. Nossa, que caro, né? Beleza? Vamos lá. Então vou pegar esse trecho de código aqui, tá? Beleza? Para a gente ganhar um tempinho. Vou vir aqui no nosso Eclipse, tá? E vou colocar aqui no nosso programa principal, beleza? Já estava meio aqui, né? Também, tá? Beleza, vou tirar esse aqui, não precisa mais. Vou dar um Ctrl Shift para dar uma... Hã? Tá. Já estava Java Utilist, né? O nosso produto, a classe Product, tá? Essa classe Product é aquela que a gente fez, né? Tá? Que já está feita, tá? Tá aqui tá o Product, tem o Name Price, construtor, Gets e Setters, e tem o toString básico aqui também, além do hashcode equals, tá? Implementação tradicional aí, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero remover dessa lista todo mundo que tenha o preço pelo menos igual a 100. Tá? Pode ser 100 ou mais. Para remover o elemento da lista, nós aprendemos, né, que é só eu chamar list.removeIf, né, que é esse careta aqui, e o removeIf, né, ele recebe como argumento um predicate, olha lá, né? Deixa eu dar para aumentar aqui, olha lá, tá? Recebe um predicate, tá?
nós aprendemos, né, que poderia então escrever aqui uma expressão lambda, né, por exemplo, eu quero remover todo mundo, todo produto P, tal que, né, tal que o P.getPrice, né, perdão aqui, .getPrice seja maior ou igual a 100. A gente viu até agora dessa forma, né? E realmente, é assim que funciona, belezinha. Isso aqui é uma expressão lambda, que é um predicado. E aí, se eu mandar imprimir a lista, né? Vamos ver o que vai dar. Para cada produto, né? Cada product P na minha lista, né? Da minha lista list, eu vou mandar imprimir. Eu vou mandar imprimir esse produto P em tela, tá? Parece bom. Vamos rodar aqui. Olha lá. Belezinha. Olha só. Tranquilo, né? Ficaram na lista somente os produtos que tinham preço abaixo de 100. Aqui tá aparecendo, né? Tá aparecendo cupom, tá, tranquilo, é isso aí, né? Pronto. Beleza. Isso daqui a gente aprendeu, acabamos de aprender, né? Que o remove if recebendo um predicado assim na forma de expressão lambda, né? Mas nós não tínhamos, eu não tinha explicado de fato o que é, né? Então vou explicar agora o que é esse treco aqui. Na verdade, eu vou apagar isso daqui, ó, e vou colocar o meu predicado implementado manualmente por meio da interface, tá? Então a gente vai implementar uma classe que implementa essa interface e vamos implementá-la e vamos colocar o método teste. Vamos ali? Então, na pasta src, botão direito, new class, né? Eu vou criar a classe dessa classe, chamá-la de product predicate, tá? Eu vou criar essa classe no pacote útil, que vai ser uma classe auxiliar apenas, de fato, né? Beleza, a classe criada, e agora eu vou dizer que ela implementa, né? Ela herda, né? Ela implementa, né? Ela herda da classe predicate, no caso aqui, product. Boa. Ctrl Shift O para fazer a importação, né? Java útil, tá? Pam.function, tá? Vou dar o Ctrl Shift O. Ah, bom, já trouxe o product, beleza, né? Ok. Agora ele está dando um erro dizendo que eu tenho que implementar o contrato da interface, né? Vamos lá, né? Vamos aceitar aqui a autocorreção e está aqui. É um método teste, conforme a gente já viu no slide, né? Nosso material de apoio, belezinha. Então, o que é então testar um produto P aqui desse predicado, né? Eu vou implementar aqui
aquele teste que a gente está fazendo lá, né? Na verdade, eu quero então excluir da lista aqueles produtos que têm o preço maior ou igual a 100. Então aqui eu vou colocar retornar p.getPrice maior ou igual a 100.0. Então, essa aqui é uma função que retorna um booleano. Se essa condição for satisfeita, ela vai retornar um true. Ela vai, tá? A função também vai retornar true, né? Belezinha, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir no nosso programa e dentro do remove_if, tá? Eu preciso colocar uma instância da minha classe product predicate. Então, vamos lá, né? Vou criar um new product predicate e boa, né? Em tese, isso aqui tudo tem que funcionar. Vamos rodar novamente, então, para a gente testar. Olha lá, deu certinho. Ele excluiu da lista somente quem atendia esse predicado. E esse predicado, ele está implementado aqui, falando que é essa função, que é o preço maior que igual a 100. Tá vendo que interessante? Bacana, né? Isso aqui, aquilo que a gente viu anteriormente, na verdade, é uma interface, tá? Uma interface funcional, porque ela tem apenas um método abstrato a ser implementado. Muito bacana, né? Vamos lá. Bom, é o seguinte, nós acabamos de fazer ali uma implementação de interface, né, para implementar o nosso predicate. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais 4 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Só para você ver que a gente tem várias possibilidades, tá? Então vamos lá, né? A primeira possibilidade diferente vai ser o reference method ou seja, uma referência para método, tá? Utilizando um método estático. Como assim? Tá? Vamos entender, né? Eu vou vir aqui, por exemplo, na própria classe product, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Antes do toString, opa, cadê a product? Aqui, ó. Tá? Antes do toString, eu vou criar um método estático, beleza? Vai ser um public static. E aí, gente, eu vou fazer aqui, na verdade, um método que pega um produto e retorna um booleano, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, boolean, tá? Eu vou chamar esse método aqui de static product predicate, só para a gente lembrar o que ele faz, tá? Ele vai ser um predicado de um produto estático, tá? Esse método aqui, ele vai receber um produto como argumento, tá? E o que esse método vai precisar fazer? Ele vai ter que fazer aquela mesma lógica lá da interface, tá? Só que agora ele vai ser simplesmente um método. Ele não vai ser uma classe separada a que implementa uma interface, tá? Eu vou simplesmente fazer um método estático retornando a mesma lógica p.getPrice maior ou igual a 100, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês agora que aqui no Java ele também aceita uma referência para o método.
ao invés de aceitar apenas um objeto instanciado da minha classe, né? Olha só que interessante agora. Eu vou colocar aqui, ó, a classe Product, saca só, Product, dois pontos, e aí o nome do método, tá? Static Product Predicate. Olha só, gente. Isso aqui é o que a gente chama de Method Reference, referência a método, tá? Eu coloco o nome da classe, onde o método está, né? Dois pontos, o nome do método, né? Isso aqui também é aceito no sistema Lambda do Java. Vamos rodar para ver se vai funcionar? Vou rodar aqui e está aqui, né? Perfeitinho. Também funciona. Olha que interessante. Muito bem. Essa foi a segunda versão da implementação do predicado, tá? Predicate. Agora eu vou fazer uma terceira versão. Eu vou fazer o reference method, só que um método comum, não estático dessa vez. Então, vamos lá para o nosso Eclipse. Vamos vir aqui na classe Product novamente. Tá? E agora eu vou implementar uma versão não estática, tá? Dessa mesma operação aqui, ó. Eu vou até copiar ela aqui para cima, para baixo, né? Copiar aqui, ó. Olha só, eu vou escrever aqui no static, tá? Non static product predicate. No caso aqui, ele vai ser não estático, né? Olha só, beleza, né? E aqui, agora, como ele é um método não estático, ele é um método que vai trabalhar com o próprio produto onde eu estou. E não com não com o produto que eu entrei como argumento. Então, eu vou pagar o argumento aqui. Belezinha? Repetindo. Método estático, ele trabalha com o produto que você passar como argumento para ele, né? O método não estático é um método da instância, né? Então ele vai trabalhar com o próprio objeto que eu estou instanciado. No caso aqui, ó, eu vou trocar o p.getPrice por apenas price, ou seja, eu estou acessando o atributo deste objeto onde eu estou, né? E aí eu estou testando, né? Se esse atributo em si, que tá instanciado, é maior ou igual a 100. Belezinha, né? Então agora eu vou vir aqui na nossa classe principal e vou trocar aqui para o non-static product predicate. Belezinha. Salvei. Vamos lá. Também aceitou numa boa. Olha só que interessante, né? Tá? Beleza? Rodei de novo e deu a mesma coisa, né? Tranquilo. Muito bom. Vamos agora para a nossa quarta versão. Expressão lambda declarada. Né? Como assim? Eu vou vir aqui no nosso programa principal. Deixa eu fechar isso aqui. E agora eu não vou fazer referência a método não, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou apagar isso aqui, tá? E vou colocar aqui no lugar uma variável que eu vou criar logo acima, tá? Qual vai ser o tipo dessa variável? Um predicado, tá? Então, olha só que legal.
eu posso fazer assim, ó, predicate do tipo product, tá? E aí eu vou dar o nome dessa variável aqui de pred. Vou dar um Ctrl Shift O para importar, tá? Útil, function, tá? Beleza. E aí, gente, eu vou falar, ó, que esse predicado aqui vai receber uma expressão lambda. Que expressão lambda é essa? Ora, é uma função anônima que recebe como argumento um produto P e ela vai me resultar no booleano que será o p.getPrice maior ou igual a 100. Olha só que interessante, gente. Então, agora eu posso simplesmente passar aqui a variável pred, que será esse predicado que eu defini aqui em cima. Olha que legal. Bacaninha, né? Vamos rodar para ver se dá tudo certo? Olha lá, perfeitinho. Funcionou. Desse jeito aqui é bacana, gente, porque eu posso inclusive colocar aqui o valor parametrizável, né? Eu posso aqui declarar uma variável, por exemplo, double. Aqui, né? Posso declarar aqui, ó, uma variável double, tá? Mínimo, recebendo 100.0, tá? E aqui eu posso passar a variável min sem problema algum, tá? Tá lá. Esse variável aqui da variável min poderia ser inclusive digitado pelo usuário. Eu posso obtê-lo de outra maneira, né? Então assim fica legal, inclusive porque eu posso pegar valores de variáveis, tá? De uma maneira muito fácil, tá na mão, né? Já tinha rodado, né? Aqui, ó. Beleza, funcionando, suave. Muito bom. Para terminar aqui, vamos fazer a nossa quinta versão, tá? Que é a expressão lambda inline, tá? E não declarada. Como assim? Ao invés de declarar o predicado aqui e depois usar a variável predicado, eu vou simplesmente pegar essa expressão lambda aqui, ó, e colocá-la diretamente como argumento aqui do remove_if. E aí eu posso apagar essa declaração de predicado. Aqui, gente. Chegamos, né? Aqui, ó. Chegamos aqui onde a gente queria, né? Lá atrás, né? Só que agora nós explicamos desde o início a teoria, né? E falamos por que isso aqui funciona. Legal, né? Muito bom. Rodando de novo aqui. E está funcionando bonitinho. Perfeito. Beleza então, gente. Esse código aqui, ele está, eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Export. Select all. Vamos colocar aqui funcional 2. Tá? Compartilhar com vocês. Aqui. Gente, estamos no final da aula de hoje, nosso penúltimo dia. Fez sentido esse início de programação funcional? Vamos terminar isso amanhã, tá? Amanhã vocês devem fazer a provinha, né? Fez, Alex? Curtiu? Fez sentido? Bacana, bacana, bacana. Beleza, a gente vai terminar essa questão da programação funcional amanhã. Beleza, Fernando?
Renan, Wellington, Alex, tá joia. Nós terminaremos amanhã, né? Para não começar o consumer e terminar na metade, eu vou encerrar nosso encontro de hoje por aqui, tudo bem? E já vou subir para o YouTube essa primeira parte da programação funcional, tá? Com expressões lambda. Acho que bastante pode ser precioso aí no futuro. Às vezes você está com alguma dúvida, quer usar a expressão lambda ou quer fazer uma manutenção, né? Bacana. Gente, desejo a vocês uma ótima tarde. Eu sei que muitos estão em reunião, a coisa tá picadinha e tal, eu sei, mas eu vou tentar auxiliá-los da melhor maneira possível, tá bom? Um forte abraço a vocês. Até amanhã no nosso último dia de aula desse curso, tá bom? Até. Grande abraço a todos. Boa tarde. Eu agradeço, Samuel. Valeu. Tchau, tchau, queridos. Tchau.